você vive travado como se não pudesse errar, como se falhar fosse proibido. Você segura a família, o trabalho, a rotina, e por fora parece que tá legal, tá tudo certo, mas por dentro é como se, sei lá, um motor, né, tivesse rodando no limite, né, todo dia. E aí eu quero te dizer algo que costuma ser muito difícil de aceitar, principalmente para os homens. Isso não pode ser só a sua personalidade. Não é necessariamente força, e muito menos fraqueza. Isso pode ser uma forma silenciosa de ansiedade. Aquela que vai se escondendo atrás dessa produtividade, né? E hoje eu vou te mostrar 7 padrões comuns nesse tipo de ansiedade em homens. Não é uma ansiedade normal, né? É um evento específico. Um padrão crônico de hipervigilância, controle e medo de falhar. E no final, eu vou te mostrar um padrão mais perigoso. É o momento em que você começa a achar que esse estado ele é normal da vida. E aí o corpo paga a conta. Por anos, muitas vezes, né? Sem enrolação, beleza? Sem julgamento, isso aqui é pura ciência aplicada. Antes disso, se inscreva no canal, deixe o seu like e se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com quem você acha que precisa. Então, pessoal, eu sou o João Marcos, neurologista. Nesse canal a gente fala sobre saúde mental, a nossa vida cotidiana, com dicas muito práticas, sempre baseadas em evidência científica, beleza? Que muita gente chama de ansiedade de alta performance ou de ansiedade de alto funcionamento, não é um diagnóstico formal na medicina, é um rótulo descritivo, frequentemente dentro do espectro de transtorno de ansiedade. É muito parecido com o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E por isso é tão perigoso, né? Porque ninguém conhece. Então vamos lá, o homem entrega, resolve, segura tudo, só que isso pode estar sendo feito com um custo biológico enorme, né? Então vamos lá, vamos aos sinais aqui. Presta muita atenção porque talvez você reconheça isso em você sem nunca ter nomeado. E é isso que eu tento ajudar aqui. A gente dá nome, nomear, diagnosticar, ajuda a gente a olhar, sai da gente aquele sentimento, você começa a ver de fora, beleza? Então vamos lá, você deita e a mente liga. Você faz um replay do dia, replay de tudo que você falou, do que você tinha que ter feito, dos problemas que ainda nem aconteceram, já que você é uma pessoa super responsável, né? O corpo está na cama, mas o cérebro está no modo de ameaça. Isso vai destruir seu sono. E sem sono, o seu sistema nervoso perde a capacidade de regular a emoção também. A gente tem uma aula de sono, um vídeo de sono, que a gente discute todas essas nuances importantes do sono, assiste ela lá. Você tenta relaxar e esse relaxar vai virando um gatilho. Sentar sem produzir nada dá uma sensação de que eu devia estar fazendo alguma coisa, né? Então você começa a se sentir meio que um preguiçoso. Então você se preocupa porque você está preocupado, e quando não está preocupado, você sente culpa porque você não está preocupado. Você entende? Isso vira uma prisão. E aqui vai uma frase dura, mas ajuda, né? É meio que libertadora, né? Preocupação não é solução. Ela dá uma sensação de controle, mas raramente ela vai resolver alguma coisa. Você só vai ficar ruminando aquilo sem eficácia nenhuma, né? Então você sente que se você tirar a mão do volante, por um segundo tudo vai desmoronar, tudo depende de você. Tem uma dificuldade de delegar, uma dificuldade de confiar, uma vigilância constante. Isso parece uma responsabilidade, mas pode ser uma ansiedade disfarçada, com outro nome, né? Que você às vezes aprende aí com alguns gurus de internet, como se fosse alta produtividade. Então você sobrecarrega para não decepcionar, vai virando uma máquina, aí passa por cima do cansaço, e você fala assim, não, isso é maturidade, né? Eu sou muito maduro. Só que por dentro você está sendo corroído, cara. Você tem que dar nome a isso. Entender, cara, tem uma coisa que está errada. Então, esse perfeccionismo que te paralisa, né? Você não busca uma perfeição porque é detalhista. Você busca porque tem um medo visceral de ser criticado, de ser exposto, de ser visto como insuficiente. E aí você acaba procrastinando tarefas simples, não por preguiça, mas por medo. Fica com aquilo na cabeça, né? Pensando o tempo inteiro, até que o seu corpo vai começar a gritar. E a ansiedade ela não vai ficar só na mente, tá? Ela vai aparecer ali com uma dor de cabeça, uma tensão de mandíbula, a gente vê casos de bruxismo, muito comum isso em pessoas ansiosas, dor no pescoço, né, que é contratura muscular sustentada, intestino desregulado, e começa a ter diarreia, prisão de ventre,
palpitação, quantas pessoas não chegam no consultório, e aí eu tenho um grande amigo meu, o Dr. Marcel, cardiologista, me encaminha alguns pacientes, chegam lá, são extrasístoles por um processo de ansiedade. Então é comum o corpo, né, que está em hiperatividade simpática, trazer esses alertas constantes. E aqui entra um ponto prático e muito bem testado. Dar nome ao que você sente ajuda a reduzir essa reatividade emocional e melhora, né, o controle do pré-frontal, do córtex pré-frontal. Mesmo se você começa pelo básico, né? Aperto no peito, tensão na mandíbula, nó no estômago, né? Quantas pessoas conseguem falar uma angústia, um nó no estômago, dá nome, né? Isso é muito importante, é mais importante do que você normalizar o sofrimento. E esse é o ponto, quando você começa a sentir isso tudo, né, vem o sentimento, e você começa a pensar, né, é assim mesmo, esse é o meu papel, não tem outro jeito de performar, eu tenho que aguentar, faz parte, né? E aqui você é muito direto, isso não é força, tá? Isso é um acordo silencioso com a exaustão. Viver sem sofrimento é impossível, sim, é impossível. Mas existe sofrimento com propósito e sofrimento sem propósito. Esse aqui é como acelerar com o freio de mão puxado, né? Gasta gasolina, gasta pneu, gasta a vida e você não sai do lugar. É sobre tirar os anos de vida, né? Não existe um número mágico único para isso, mas existem evidências fortes de que transtornos mentais importantes se associam à redução significativa de expectativa de vida, muitas vezes por doenças físicas ao longo do tempo. Além disso, a gente tem esses transtornos emocionais, psicológicos, aumentam a chance de Alzheimer, quadros demenciais. Agora eu quero te mostrar um modelo que ajuda a entender por que tantos homens adoecem em silêncio, né? Um relato da Equimundo, né, sobre a saúde mental masculina nos Estados Unidos. Mostra como certos padrões rígidos de masculinidade pressionam o homem a aguentar em silêncio, não demonstrar vulnerabilidade, controlar tudo, silenciar a emoção, ser autossuficiente o tempo todo e, principalmente, provar uma masculinidade pela obrigação de ser o provedor. Aqui eu não estou falando que a gente não tem essa característica inata ao próprio homem. Tá? Não é isso. Realmente, existe esse papel masculino mesmo, em que a gente aguenta, não vai sair falando de tudo, né? Não vai passar para toda a família um desespero. Não é isso. Eu quero que você entenda isso que eu estou falando. Aqui, realmente, existe um padrão masculino que pode começar, quando olhado de uma forma errada, te transformar num zumbi ambulante. Tá? Tem hora que você vai precisar de uma terapia, de um médico. Aqui é um ponto interessante, porque algumas pessoas começam também a tentar destruir a masculinidade. Não é isso. Não sou desses médicos, não é isso que eu vou fazer. O homem ele tem uma característica de aguentar alguns tipos de pressões, ele aguenta algumas pressões externas de uma forma diferente da mulher. Eu vou fazer o vídeo da ansiedade feminina, que é diferente. A gente tem sistema imunológico diferente, a gente tem as células diferentes de homem e mulher, então tem muita diferença. Então realmente tem um padrão de comportamento do homem diferente da mulher. O que eu estou falando aqui, citando isso aqui, parece uma coisa meio boba, né? Falar, então o homem vai virar um ser super frágil. Não é isso. Mas quando se olha dessa metodologia meio red pill tosca, você começa a transformar o homem num robô e perde a humanidade, beleza? O dado mais forte dessa reportagem, desse estudo, né, é que 86% dos homens, tá, e 77% das mulheres dizem que ser provedor define o que é ser homem. E o relato aponta que, sobre a insegurança econômica, homens têm um risco muito maior de relatar ideação suicida, por exemplo. Tá? Eu não estou falando isso aqui para te culpar. Eu só estou falando que isso é um software que está embutido, né? Que está rodando lá no fundo. E aí o começo da saída não é brigar com isso. É pensar de uma forma inteligente. Isso é verdade em 100% do tempo? Isso é uma regra do mundo? Ser forte significa nunca pedir ajuda? Ou significa sustentar a verdade? Isso é importante a gente pensar. O que está me motivando? É uma ideia, é uma imagem que eu criei na minha mente porque eu fui vendo um monte de gente? Beleza? Então, eu não estou aqui só para listar esses sinais, eu quero te ajudar com uma saída, óbvio, né? Então, se você se reconheceu em 2 ou 3 desses padrões, não ignora isso, pô. Começa pequeno, mas começa hoje. Nomeie um sinal físico. Tá? Apertamento, taquicardia, nó no estômago.
Faça uma pergunta de realidade. O que eu estou tentando controlar que não é controlável? Beleza? Escolha terceiro aqui, escolha uma microação de 5 minutos que reduz essa carga. Uma tarefa, uma conversa, uma pequena delegação de alguma coisa. Delega, pô. E se isso está intenso, persistente, te consumindo, o caminho, beleza? Ideal é buscar um psicólogo, um médico. Né? A gente tem as terapias com TCC, por exemplo, que ajudam muito nesses processos de ansiedade. Em alguns casos, a gente vai precisar de medicação. Tem pensamentos intrusivos, né, que ficam ali ruminando o tempo inteiro. A gente quer cuidar de tudo para estar tudo desmoronando. Então, você não precisa viver em um estado de alerta para ser um homem digno. Você não precisa adoecer para tentar aparecer, ser esse provedor. Você pode ser um provedor, né, diante de uma verdade. Beleza? Então, agora que você viu esses sinais, escreve nos comentários qual desses aqui mais te pegou. E continua comigo aqui nos próximos vídeos. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Beleza? Te vejo lá.